Dando continuidade à parte inferencial de teste de hipótese, o nosso interesse agora é com relação à comparação de duas populações, né? Essa situação aparece, né, com uma certa frequência na prática, onde, por exemplo, nós gostaríamos de testar o impacto médio de dois tratamentos, entre outras coisas, tá? Alguns exemplos que a gente pode citar, né, de comparação de média. Então, imagina que nós tenhamos duas populações, tá? E eu quero comparar o efeito de duas rações A e B que atuam no crescimento dos bovinos, por exemplo. Testar o efeito de um novo medicamento. Será que ele é mais eficaz do que o medicamento anterior? Né? Testar esse novo medicamento com relação ao placebo e assim por diante. Então, são alguns problemas que surgem que nos demanda técnica de análise de duas populações, ok? Ó, comparar o efeito de um novo fertilizante em relação aos já existentes e assim por diante. Bom, mas como caracterizar a igualdade ou equivalência entre duas populações, né? A gente sabe que, dada duas populações com mesma média e mesma variância, será que elas são necessariamente iguais? E a resposta é não. Além de identificar alguns parâmetros populacionais, a gente também tem que identificar a forma, tá? Um exemplo clássico disso aí é que se nós olharmos duas populações com relação a uma característica qualquer, em que a população X tem essa característica distribuída a partir de uma variável aleatória normal com média 1 e variância 1, e a Y seja uma exponencial 1, né? Se a gente observar, tanto a X quanto a Y tem o mesmo valor esperado, mesma média e mesma variância. Porém, o comportamento dessas populações são altamente distintos. Então, para que a gente fixe a comparação entre duas populações, é interessante em que a gente defina também a forma. E com base no que a gente já vem observando, nós vamos trabalhar com populações que tenham distribuições normais, ok? Ó, então, especificada a forma, a igualdade dos parâmetros que identificam a curva implícita. Então, identificada a forma, a igualdade dos parâmetros que identificam a curva implica na equivalência das populações. Dado que elas possuem a mesma forma, se os parâmetros são iguais, a gente tem uma equivalência entre populações, tá? Bom, por quê? Porque se elas têm a mesma forma e mesmo parâmetro, é muito pouco provável que o mesmo fenômeno obedeça formas de distribuições distintas, ok? Então vamos ver um exemplo prático, ó, um exemplo teórico. Formalmente, o modelo para o problema de duas populações é o seguinte. Então eu coleto uma amostra aleatória da população 1 com relação a alguma característica que seja de interesse. Também coleto uma amostra aleatória da população 2, tá? Aqui eu vou exigir que essas amostras sejam independentes também entre elas, ok? Que a amostra da população 1 seja independente da amostra da população 2, tá? E o que eu quero testar é, a população 1 é equivalente à população 2, tá? Ou seja, queremos testar a equivalência das populações onde as amostras foram extraídas, tá? O significado da hipótese a ser testada dependerá do interesse do pesquisador em considerar tipo de igualdade que implicará na coincidência, na equivalência entre as populações, tá? Aqui para nós vamos considerar, conforme eu disse anteriormente, dois tipos de distribuições populacionais. A primeira, nós vamos considerar então dois tipos de distribuições populacionais. Então nós vamos considerar que a população 1 segue uma distribuição normal, tá? E a população 2, que nós desejamos comparar, também segue uma distribuição normal. E eu vou chamar de μ1, né? Como nós sabemos, a distribuição normal ela é caracterizada por dois parâmetros, que é a média e a variância. Eu vou chamar de μ1, a média populacional da população 1, σ1, 2, a variância populacional da população 1, μ2, a média da população 2, e σ2, 2, a variância da população 2, tá? Se nós temos se nós temos um par de parâmetros que caracterizam a distribuição, podem acontecer os seguintes casos, né? Nós podemos ter o primeiro caso, onde as duas populações possuem a mesma média e a mesma variância, portanto a curva da densidade da distribuição sobrepõe uma à outra, tá? Nós podemos ter o caso, no caso B aqui, onde as duas populações possuem a mesma média
porém variâncias distintas. Nós podemos ter o caso C, que elas possuem médias distintas e a mesma variância. E, finalmente, o caso D, onde nós temos essas duas populações com médias distintas e também variâncias distintas. E nós vamos analisar cada um desses casos aí, como nós podemos proceder através do teste de hipótese. Ok? Então, como a gente observou, quando a gente considera duas populações, uma das coisas que nós devemos supor são variâncias iguais ou são variâncias distintas? Tá? Um caso que nós já estudamos e que, na verdade, ele sobrecai sobre aquilo que nós já vimos, é o caso, por exemplo, que a gente tem duas populações normais, que nós só estamos tratando aqui populações normais, com variâncias conhecidas. Então, se as minhas duas populações são normais e eu conheço, por algum motivo, as variâncias populacionais, tá? Nós temos esse seguinte caso. Então, a população 1 com média Mi1, variância sigma 1, 2, conhecida. População 2 com média Mi2, variância sigma 2, 2, também conhecida. E com base numa amostra, a gente quer saber, né? A gente quer proceder a alguns testes de hipótese com relação às médias. Será que a população 1 tem uma média maior ou igual que a população 2? Será que elas são iguais? Ou será que é menor ou igual? Né? São algumas das hipóteses que nós poderemos testar. Se a gente voltar e fizer uma manipulação algébrica dessas quantidades, a gente vai observar o seguinte. Então, tem o X com média Mi1, uma população com média Mi1, e variância sigma 1, 2. Eu tenho a população 2, a população Y, também com distribuição normal, média Mi2 e variância sigma 2, 2. Tá? Então, suponha que eu coletei uma amostra da população 1 e também uma amostra aleatória, né, da população 2, sendo ambas independentes. Note que aqui eu não solicitei que elas tenham o mesmo tamanho. Pode ser populações de tamanhos distintos, ok? Bom, com base nisso, a gente já viu que a distribuição da média amostral, se a população é normal, ela também é normal. Então, a gente já viu que X barra, que é a média amostral da população 1, ela também segue uma distribuição normal com... Nós sabemos, então, que a média amostral da população 1 segue uma distribuição normal com média Mi1, variância sigma 1, 2 sobre N. E nós também vimos, né, que nesse caso, utilizando a mesma propriedade da distribuição amostral, nós temos que Y barra tem distribuição com média Mi2 e variância sigma 2, 2 sobre M, onde M agora é o tamanho da população 2. Com base nisso, pessoal, se a gente supôs que as duas populações são independentes, nós temos o resultado de que a diferença entre variáveis aleatórias normais independentes também é uma distribuição normal. Ou seja, se eu chamar de D, X barra menos Y barra, essa variável D, que é a diferença, ela tem distribuição normal com média Mi1 menos Mi2, a média da população 1 menos a média da população 2, e a variância é a soma das variâncias, ou seja, a variância da população 1 mais a variância da população 2, ok? Bom, dessa forma, como nós vimos anteriormente, como testar hipótese para distribuições normais com variância conhecida, a técnica é dada da mesma forma. A gente só tem que se atentar aqui ao seguinte fato, tá? Olha aqui, se eu quero testar, por exemplo, que Mi igual a zero, vou chamar de Mi a diferença Mi1 menos Mi2, ou seja, a média populacional 1 menos a média populacional 2. Se eu quiser testar Mi igual a zero, eu estou testando que a média da população 1 menos a média da população 2 é igual a zero, consequentemente eu estarei testando que as duas populações possuem a mesma média. Se eu testar agora Mi maior ou igual a zero, nós teremos então Mi1 menos Mi2 maior ou igual a zero, consequentemente eu estarei testando que a média populacional 1 é maior ou igual que a média da população 2. E finalmente, se nós testarmos Mi menor ou igual a zero, nós estaremos testando que a média populacional da população 1 é menor ou igual que a média da população 2. A estatística de teste é a mesma estatística de teste que nós vimos anteriormente, porque nós temos aqui a variável D é uma distribuição normal com média
Mi1 menos Mi2 e variância conhecida, podemos usar a mesma estatística de teste e o mesmo procedimento que nós vimos anteriormente para populações normais com variância conhecida. Portanto, eu nem vou adentrar muito nesse caso, porque esse caso aqui, com essas manipulações algébricas, nada mais é de que transformar teste de duas populações em um teste de uma distribuição normal com variância conhecida. Ok? E a gente já sabe como fazer isso. Bom,